Graça e paz, Deus abençoe, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 10, versículo de 8 a 11 diz: E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez, e muitos povos e nações e línguas e reis. Queridos, muitas das vezes nós temos, ou quase nada, se alimentado da palavra de Deus. Porque o próprio Cristo disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deste modo, amados, o apóstolo João teve uma visão semelhante ao profeta Ezequiel. A ordem recebida por João foi urgente. O termo usado para que comesse o livro era devorar, com sentido de engolir. Isso nos ensina sobre a necessidade de se alimentar com as Escrituras, que é o maná diário deixado para o povo de Deus, como está escrito em João capítulo 6, no versículo 31. Amados, vamos refletir e aprender algo com esse texto de Apocalipse. No versículo 9, a palavra do Senhor diz: Fui, pois, o anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Queridos, a palavra de Deus é mais doce do que o mel, como diz em Salmos 19, versículo 10, Salmos 119, versículo 103. Por isso devemos ter antes o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, versículo 2. Meu querido, minha querida, muitas pessoas acham pesado estudar a palavra de Deus, mas os seus mandamentos não são penosos, como está escrito lá na primeira carta que João escreve no capítulo 5, no versículo 3. Precisamos ter mais apetite pela palavra de Deus, cumprindo a profecia que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amós 8, versículo 11. Queridos, virá um tempo em que as pessoas procurarão o conhecimento da verdade que liberta. João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos buscar prazer na palavra de Deus, precisamos nos encher da palavra do Senhor, nos alimentar da palavra de Deus. E no versículo 10 ele diz: Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O amargo da barriga significa, queridos, que o seu conteúdo é difícil de engolir, pois fala de juízo para quem desobedece. Também pode ser, queridos, uma forma de sentir o que aqueles que estão sem Deus vivem, uma vida de amargura, de tristeza, de angústia. E para ter misericórdia dessas pessoas que estão sofrendo sem Deus, mas principalmente tem a intenção, queridos, de mostrar que após ser devorado, precisa ser colocado para fora, pois a boca fala do que está cheio o coração. O evangelista Lucas escreve no seu capítulo 6, no versículo 47. Queridos, o anúncio do evangelho é urgente, como disse
Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 2. Amados, então é tempo de se alimentar da palavra e compartilhar a mensagem do Evangelho com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe, pregue, anuncie o Evangelho, porque o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, como disse Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. Muitos crentes, amados, não estão divulgando o que aprenderam. Então, queridos, amados irmãos, tomai-vos para, pois praticamente, ou seja, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantas pessoas hoje estão apenas sendo ouvintes e não praticantes da palavra? Tiago, capítulo 1, versículo 22. E com isso, meus queridos, então estão apenas engordando espiritualmente porque só querem ouvir. Quantas pessoas hoje perdem oportunidades de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de estar pregando constantemente o Evangelho, mas preferem simplesmente ouvir o Evangelho e mesmo ouvindo o Evangelho, não praticam o Evangelho. Precisamos compartilhar a palavra, precisamos pregar o Evangelho, precisamos falar do Evangelho, precisamos anunciar a boa nova do Evangelho, precisamos devorar a palavra, comer a palavra, viver a palavra. Amados, os versículos 8 e 11, a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A primeira coisa que a igreja precisa fazer é tomar o livro para se alimentar dele. É se alimentar da palavra. É comer esta palavra dia e noite. E então anunciar o Evangelho em todo o mundo, preparando a volta de Jesus, amados. Preparando a volta do Senhor através do anúncio do Evangelho, como está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 13. Amado, o anjo tinha os dois pés sobre a terra e o mar. O mar representa os povos, pois suas águas banhavam todos os continentes. Apocalipse capítulo 15, no versículo 2. A terra representa os reinos deste mundo que precisa ser alcançados. Queridos, vencendo todas as suas fronteiras, precisamos vencer todas as fronteiras. Cumprindo o ID por todo o mundo. Temos que pregar em terra e também em outros países. Pregar o Evangelho a toda criatura. Mar representa pessoas. Mateus 25, 18. Por isso, no versículo 11, o anjo também diz que João precisava anunciar a palavra para povos e nações, mar e terra, e línguas e reis, mar e terra. Muitas pessoas estão desnutridas espiritualmente, não pregam o Evangelho, não querem anunciar a boa nova, não querem renunciar, também não se alimentam da palavra, amados. Precisamos nos alimentar da palavra, nos fortalecer na palavra, nos encorajar na palavra, para podermos irmos e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A missão de anunciar o Evangelho é para nós. Nós precisamos e devemos anunciar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Anuncie, amado. Pregue em tempo e em fora de tempo o Evangelho da graça de Deus. Deus te abençoe. E a Deus toda a glória.